Pronto, a partir de agora, todos estão sendo gravados. Eu vou ativar o mudo de todos os microfones. Então, eu peço, por gentileza, que a partir de agora, ninguém ative mais o seu microfone, tá certo? Assim como na primeira aula, eu vou determinar momentos para que vocês possam tirar dúvidas. Até que esses momentos cheguem, se surgir alguma dúvida, algum questionamento, anota no caderno ou aqui no chat para não esquecer, mas espera o momento certo de tirar a dúvida. Mais uma vez, não ativem os microfones de vocês, todos estão no mudo agora, tá certo? Por gentileza, prestem atenção nisso. Vou compartilhar a minha tela. E vocês mandem um ok aqui no chat se vocês estão vendo a minha tela a partir de agora. Por gentileza. Conseguem visualizar minha tela? Perfeito, as pessoas estão confirmando. Então, vamos lá, gente. Vamos abrir o slide. Saúde do idoso. A gente vai conversar um pouquinho acerca de todos os fatores que acometem, né, essa terceira idade, que atualmente é muito conhecida como a melhor idade, né? É uma fase de vida onde a gente realmente precisa voltar todos os cuidados para a saúde e para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, certo? Durante toda a aula, a gente vai estar abrangendo com um olhar mais multiprofissional, certo? E ao final, a gente vai dar uma especificada em relação à nutrição do idoso. E assim, uma breve introdução, tá? Para que vocês se situem aqui do nosso assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento. Poxa, mas o que é o envelhecimento? Gente, essa palavrinha ela é um termo que significa um processo muito complexo. Além de complexo, ele é irreversível, ou seja, qualquer envelhecimento, seja ele qual for, de idade, envelhecimento celular, né, enfim, tudo isso é irreversível, a gente não tem como voltar, é um processo fisiológico, progressivo, natural, tá? Que se caracteriza por modificações morfológicas, psicológicas, funcionais e bioquímicas que vão estar influenciando tanto na nutrição, né, como na alimentação das pessoas, principalmente dentro da fase idosa, fase de vida idosa. Ainda nessa fase, o estado nutricional inadequado contribui significativamente para o aumento da incapacidade física, tá? Naturalmente, gente, isso é fisiológico, acontece com toda pessoa, tá certo? A gente vai ter um aumento da incapacidade física, a gente vai ter um aumento da morbilidade e da mortalidade, condicionando a qualidade de vida dessa pessoa. Qual a diferença entre morbidade e mortalidade? Quando eu falo em morbidade, a gente está falando em relação às comorbidades que essa pessoa vai estar acometida, né? As comorbidades são, por exemplo, as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. Às vezes, aquela pessoa tem uma predisposição genética, né? Como a gente estudou quando a gente estava vendo doenças crônicas, que vai influenciar muito no surgimento dessa doença na vida da pessoa. Mas, se essa pessoa, por exemplo, já tiver uma idade mais avançada e o estado nutricional dela estiver inadequado, a probabilidade das comorbidades, né, que ela tem predisposição genética, aparecerem é muito alta, entendem? Então, se essa pessoa já é propensa a desenvolver uma hipertensão, se tiver em um estado nutricional inadequado, ela muito rapidamente vai desenvolver hipertensão. Ou diabetes, ou obesidade, ou doenças crônicas respiratórias, enfim, qualquer tipo de patologia crônica, tá certo? Daí a importância do estado nutricional sempre estar adequado. E vocês vão ver que na fase idosa é uma coisa que é uma missão, manter um idoso dentro do estado nutricional adequado. É uma missão de vida mesmo, e vocês vão entender isso mais à frente.
A intervenção da área da nutrição, ela deve realizar-se de uma forma muito articulada, com diferentes profissionais, né? Dentre eles, os nutricionistas, médicos, enfermeiros, né? Fisioterapeuta, fonoaudiólogos também, os cuidadores, familiares, os lares e os centros de convívio, né? Onde esse idoso está inserido. É importante ressaltar que esse trabalho em equipe, esse trabalho multidisciplinar, ele é fundamental, né, para que a gente tenha, de fato, uma recuperação do estado nutricional, principalmente do idoso. Isso é em qualquer fase da vida, mas nessa fase idosa, a gente vai ver e entender que o idoso, ele tem essa maior dependência, né, de terceiros, de outras pessoas, para se locomover, para se alimentar, para tomar um banho, né, para, enfim, fazer coisas rotineiras, né, coisas vitais. E a importância desse trabalho multidisciplinar, ela é altíssima, né? Eu tenho que, o nutricionista, ele vai calcular a quantidade de nutrientes que esse idoso precisa consumir, vai indicar as preparações que serão feitas, mas quem vai estar nos momentos em que essas refeições serão ofertadas? Né? Muitas vezes é o enfermeiro, às vezes o fonoaudiólogo, quem vai acompanhar? Né? Quem vai conversar por mais tempo? Quem vai estar presente mais do lado ali na rotina desse idoso, checando sinais vitais, trocando uma conversa de alguns minutos, né? Sempre é um trabalho multidisciplinar. Pode ser o nutricionista, pode ser o enfermeiro, pode ser o fonoaudiólogo. Daí a importância é que todos tenham esse conhecimento básico, né, sobre a saúde do seu paciente, aquela fase de vida, seja ela desde a gestação até a velhice, até a fase idosa, para que haja uma segurança desse profissional de estar atuando da forma mais correta, da forma eficaz, sabendo como usar o linguajar com essa pessoa, entendendo em que ambiente essa pessoa está inserida, tá certo? Então, é isso, esses detalhes que vocês precisam estar atentos durante a nossa aula hoje. E aí, meu povo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os fatores que vão determinar o estado nutricional de uma pessoa idosa. Nessa ilustração, vocês podem ver que eles são divididos em 4 grupos, né? Então, a gente tem o estado nutricional bem aqui no centro, que ele vai ser influenciado por quatro fatores externos, que são eles, os fatores ambientais, os fatores fisiológicos, os fatores socioeconômicos e culturais e os fatores neuropsicológicos, tá? Vamos nessa comigo aqui, destrinchar e detalhar cada um desses fatores. Fatores ambientais. Aqui, gente, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é só você entender que o ambiente em que aquele idoso está inserido, se tiver algum tipo de inadequação, vai interferir na saúde desse idoso. Por exemplo, se ele vive, né, em uma habitação inadequada, né, falta de meios, de condições para preparar a refeição, às vezes a falta de conhecimento para estar, por exemplo, higienizando os hortifrutis, os alimentos de uma forma correta, né, com a água sanitária. Muitas vezes esses fatores ambientais estão no simples fato da pessoa trazer as coisas do supermercado e não higienizar, já levar direto para a geladeira, já fazer logo o preparo desse alimento, né, de uma forma errada, inadequada. A dificuldade de acesso também à compra de determinados tipos de alimentos, né? Muitas vezes, se esse ambiente, se essa região onde a pessoa estiver inserida for mais marginalizada, por exemplo, não vai ter tanto acesso a produtos, a alimentos de qualidade, tá certo? E também a falta de apoio de serviços comunitários, que ainda existe, né? Principalmente no nosso sistema de saúde pública, que é o SUS, ele ainda não consegue abranger toda a nossa população com eficácia, né? Então, muitos lugares ainda não têm acesso a serviços comunitários, não só em relação à saúde, mas questão do próprio saneamento básico, né? Existem lugares que não têm nem o saneamento básico. Então, imagina só, um idoso que está inserido nesse ambiente. Com certeza, o estado nutricional dele vai ser interferido de alguma forma em um momento ou em outro, tá certo?
Pulando aqui para os fatores neuropsicológicos, de que forma esses fatores vão estar aí influenciando no estado nutricional de uma pessoa que é idosa? Por exemplo, qualquer doença que seja neurodegenerativa, neurológica, né? E a maioria dessas doenças acometem a gente durante essa fase de vida, durante a fase idosa, como, por exemplo, o Alzheimer, né? A questão do Parkinson, ou mesmo diminuição da capacidade cognitiva, até mesmo a depressão, distúrbios de humor, né? Alteração do estado emocional, patologias como a própria depressão já instalada, crônica, ou então transtorno de ansiedade, ou bipolaridade. Então, todos esses fatores vão influenciar também. Porque imagina só, um idoso, naturalmente, ele já tem inapetência. Inapetência é o termo técnico que a gente dá para falta de apetite. Certo? Então, isso é fisiológico, a gente vai ver mais à frente, que é natural esse processo acontecer. Agora, você imagina só, o idoso já tem inapetência por natureza, naturalmente. E ele ainda tem um quadro de depressão crônica, onde ele se sente sempre triste, cabisbaixo, mal-humorado, não quer conversa, não quer se alimentar, acha que nada tem sentido, que aquela comida não vai fazer bem para ele, que ele não precisa desse alimento ou desses remédios, aí passa a não se medicar, passa a não se alimentar, começa a dar cada vez mais trabalho para as pessoas que estão ali para ajudá-lo, né? Então, daí toda a paciência que a equipe multiprofissional de saúde que acompanha esses pacientes idosos precisam ter muita paciência, certo? Para estar mesmo manejando da forma mais correta, mais sensível, mais humana, né? Um paciente que esteja nessa situação, porque assim, ele está dessa forma não é porque ele quer. Então, isso daí todos nós acredito que concordamos com isso. As patologias neuropsicológicas, elas são involuntárias, a gente não escolhe, a pessoa não escolhe estar dentro daquele quadro. Então, mas mesmo assim, não vai deixar de ter consequências, né, no estado de saúde como um todo, e principalmente no estado nutricional. A gente tem também os fatores fisiológicos, que são estes, os tão famosos efeitos naturais da velhice. Esses fatores que a gente vai mencionar agora, eles acontecem independentemente de qualquer coisa. Eles simplesmente vão acontecendo. A gente vai envelhecendo, a idade vai avançando e naturalmente os fatores fisiológicos começam a interferir no nosso estado nutricional. A gente não tem como pará-los. Então, o que são esses fatores? A nossa saúde oral, né? Muitas vezes, com o avançar da idade, a gente começa a ter uma perda de alguns dentes. Muitos idosos precisam usar prótese dentária. E aí, acaba que se esse idoso não tiver, né? Uma equipe de cuidadores, de profissionais que vão estar atentos, que vão realmente ter essa sensibilidade aumentada, esse idoso não vai fazer a higienização correta dessa prótese, a prótese sempre precisa passar por manutenção para estar ajustada ali aquela mordida, aquela mastigação, porque se ficar frouxa, entra alimento que fica preso ali entre a gengiva e a prótese, vai causar, né, proliferação bacteriana, pode haver rachaduras ali na gengiva, úlceras, aftas, enfim. É uma coisa que vai puxando a outra e acaba, assim, acometendo o estado nutricional do paciente, certo? A acuidade sensorial, que é relacionada mesmo ao nosso paladar, às nossas papilas gustativas, que elas vão naturalmente perdendo cada vez mais essa função, né? Então, naturalmente, a gente vai sentindo cada vez menos o sabor dos alimentos. Né? Então, imagina só, uma pessoa que já não tem muita vontade de comer, e quando se alimenta, a comida ainda quase não tem gosto, veja só, qual vontade essa pessoa realmente vai ter de comer. Por isso que a gente precisa sempre ter paciência com essas pessoas, porque elas estão inseridas nesse quadro por processos naturais, né? Também vem a imobilidade, a inatividade, né? Então, a gente vai perdendo a capacidade das nossas articulações, vão perdendo a movimentação devagarzinho e vai ficando cada vez mais lento os nossos passos, a forma como a gente se movimenta, a forma como se pega objetos, né? Tudo vai ficando mais lentificado.
Tem também uma perda da massa muscular, consequentemente, o aumento da massa gorda. Por quê? Porque essas duas coisas, elas acontecem, meu povo, simultaneamente. À medida que a gente perde massa magra, que é o nosso músculo, automaticamente a gente está dando espaço ali para o aumento da massa gorda. Em termos de proporção, acontece junto, certo? Alguém ligou o microfone, por gentileza, desliga, tá? Vamos continuar, porque você tá vendo? Quebra o raciocínio da pessoa. Então, vamos lá. E aí, como eu já falei, mesmo em sala de aula, várias vezes, naturalmente a gente perde essa massa muscular. Então, veja bem, uma pessoa que durante toda a vida dela, toda a fase adulta, né, adolescência, a fase adulta inteira, optou pelo estilo de vida mais sedentário, né, uma pessoa mais inativa e sedentária, vocês concordam que essa pessoa ela não vai estar dando estímulos para a estrutura muscular dela de crescimento, de manutenção. Vocês concordam comigo que essa musculatura só vai se desgastando com o passar dos anos, certo? É completamente diferente de uma pessoa que leva um estilo de vida mais ativo, né, que pratica alguma atividade esportiva, alguma atividade física, né, enfim, mantém ali o corpo sempre em movimento, faz um alongamento, enfim, é completamente diferente de uma pessoa que passa a vida inteira tendo esses hábitos, porque quando chega na fase idosa, essa pessoa vai ter reservas musculares para perder, porque perder a pessoa perde de qualquer jeito, certo? Tendo reserva ou não tendo reserva. Resta saber se essa perda vai ser tão grande a ponto de prejudicar o estado nutricional dessa pessoa. E isso está diretamente relacionado com o estilo de vida que essa pessoa levou durante todos os anos de sua vida, certo? Por isso que eu sempre puxo a orelha dizendo que se você ainda não começou a praticar uma atividade física, comece hoje, comece amanhã, comece o quanto antes, porque isso vai influenciar como vai ser a sua fase idosa, tá bom? Esse aumento de gordura, ele também é muito prejudicial, por quê? Porque essa gordura aumentada, ela vai estar acumulada na região abdominal, ou seja, vai haver o aumento da circunferência abdominal. A gordura que está armazenada no nosso compartimento visceral, abdominal, ela é a mais perigosa, né? Porque é ela que dá a predisposição do desenvolvimento de doenças crônicas, e eu já tô feia de falar isso para vocês, certo? Além disso, ela também é a mais difícil de se perder. Então, quanto mais a gente puder frear esse processo, né, melhor qualidade de vida esse idoso vai ter. E isso tudo é modulado através da alimentação. A gente também tem, naturalmente, a diminuição da densidade óssea, ou seja, os ossos vão ficando mais enfraquecidos, né? Muitos idosos desenvolvem doenças como osteoporose, né, que são doenças realmente que acometem o esqueleto da gente, os nossos ossos. Também tem a diminuição da função imunitária naturalmente, então, à medida que os anos vão se passando, a gente vai entrando na fase idosa, naturalmente a nossa imunidade vai cair, tá? Isso daí é natural. E também a gente tem a diminuição do pH gástrico. Então, o idoso, ele tem bastante sintoma de azia, por exemplo. Isso acontece porque no nosso estômago, a gente tem diversas células que produzem ácido, tá? Elas produzem um líquido, que é o nosso suco gástrico, que é composto basicamente por ácido, né? E aí, o que acontece? Esse líquido, ele vai estar rico em enzimas que vão digerir o bolo alimentar. Né? Então, a gente se alimenta, forma um bolo alimentar que fica armazenado no estômago, daí a sensação que a gente se sente muito cheio, né? E essas enzimas presentes no suco gástrico é que vão começar a digerir ali aquele alimento, fazer as quebras das moléculas do alimento, tá? No caso do idoso, a gente tem uma disfunção dessas células produtoras do suco gástrico. Então, na maioria dos casos, elas produzem além do necessário. E a pessoa idosa comumente tem sintomas de azia, tá bom? Isso é natural também. Falando agora um pouquinho sobre os fatores socioeconômicos e culturais, a gente tem que alguns influenciam diretamente no estado nutricional, como o baixo nível de educação, a gente também tem a marginalização, né, presente aí como um fator determinante,
a pobreza, o acesso limitado a cuidados médicos, falta de conhecimentos alimentares e nutricionais, e aí entram também as crenças e os mitos, né? Institucionalização e elevados gastos de saúde, tá? Então, eu vou chamar a atenção aqui apenas para 2 pontos, tá? Em relação às crenças e aos mitos, porque nessa fase idosa, meu povo, vocês não têm noção de como eles creem, assim, piamente, como se fosse a maior verdade de todas, aquilo que eles têm como conhecimento cultural, como mitos, como crenças, né? E não às vezes não adianta, você chega e tenta falar, olha, não é bem assim, isso é só uma crença, isso é só um mito, mas eles não acreditam, eles continuam fazendo. Por exemplo, né, um exemplo muito real que vocês devem conhecer, a água da rapadura preta. Eu também já estou feia de falar disso para vocês. Se você chegar para uma pessoa da terceira idade e perguntar para ela o que é que a água da rapadura preta faz, ela vai te responder na mesma hora, que é para quando a mulher está amamentando, tem que tomar água da rapadura preta para aumentar a produção de leite, né? Isso é um mito, é só uma crença, não é verdade. Na verdade, esse alto consumo de açúcar advindo dessa água da rapadura preta, que é apenas a rapadura diluída em água, ele gera uma probabilidade bem maior do desenvolvimento de doenças crônicas, principalmente diabetes, né? Então, a mãe, a lactante, ela fica ali totalmente propensa a desenvolver um pré-diabetes, um diabetes, tá certo? Por isso é muito perigoso, mas vai você questionar uma senhora que está com a neta dela que está amamentando, ela vai dizer que é e pronto, entendeu? Então, é muito difícil você rebater aí esses mitos e essas crenças. Tem alguns que são benéficos. A sabedoria popular, ela é muito rica, mas, em contrapartida, algumas coisas são prejudiciais. E aí que a gente sempre tem que estar atento para identificar, né, esses pontos dos nossos pacientes. E a outra coisa que eu vou chamar a atenção é aos elevados gastos de saúde. Por quê? Para vocês entenderem melhor. Muitas vezes esse idoso, a fonte de renda dele geralmente é uma aposentadoria, né? Enfim, é algo que não é muita coisa. E como a maioria dos idosos, eles têm muitas comorbidades, ou seja, eles desenvolvem muitas doenças crônicas ao mesmo tempo, simultaneamente, eles fazem o uso de muitos medicamentos ao mesmo tempo, certo? Então, digamos assim, eu tenho vários pacientes idosos, né? E toda vida eu brinco com eles. Eu falo, cadê sua mocheiazinha de remédio? Porque eles falam desse jeito, eu vou tomar aqui minha mocheia de remédio. Mocheia significa mão cheia. E realmente é uma mão cheia de remédio mesmo. É quase um coquetel, são vários comprimidos juntos, tá certo? E esses comprimidos, eles não são baratos, muitas vezes não são disponibilizados no SUS, né? Então, eles têm que comprar. Então, por conta desses gastos elevados com a compra de medicamentos, acaba que não sobra quase nada para que eles possam investir na alimentação. E tá aí outra crença que a gente precisa desmistificar, né? De que se alimentar saudável é caro. Não, não é, gente. Pelo contrário, tem um custo-benefício bem, bem melhor, tá certo? Vamos continuar. E aqui a gente vai falar de outros determinantes. Antes de iniciar esse quadro, eu vou tirar aqui do meu slide e vou lá no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, agora vocês podem falar. Eu vou ler aqui os comentários que já estão no chat, tá bom? Vou desativar minha. Pronto. Alguma dúvida, galera? As diminuições citadas estão relacionadas com a desaceleração do metabolismo, esse ficando presente no decorrer da velhice? Isso, exatamente.
À medida que os anos vão passando, naturalmente o nosso metabolismo vai ficando mais lento. E esse processo, ele é irreversível, a gente não tem como voltar, né? A gente, como eu iniciei falando, o envelhecimento, ele é um processo fisiológico natural, né? Progressivo e irreversível. Ele só vai cada vez mais se acometendo. O que a gente pode fazer é buscar soluções para que a gente possa aumentar a qualidade de vida desse idoso, mesmo com ele inserido nesse processo de velhice, que é natural, vai acontecer com todo mundo. A gente tem que trabalhar para que ele seja o menos danoso possível e para que a gente possa aumentar cada vez mais a qualidade de vida desse idoso, tá certo? Mas o metabolismo desacelera sim e permanece lentificado sim, tá certo? Mais alguma dúvida, galera? Esse é o momento, viu? Vou voltar para o slide. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Estão prestando atenção? Ok. Uma pessoa me respondeu só aqui. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Obrigada, queridos. Eu quero vocês aqui. Pronto. Obrigada. Perfeito. Vou voltar para o slide, tá? Compartilhar a tela. É só para ver se vocês estão acordados, viu? Não quero ninguém dormindo, não. Ai, meu Deus do céu. Acordar, eu dormi, né? Dormida. Chega, Rio, deu uma gaitada agora. Vou ativar o mudo de todo mundo agora, certo? Ativei o mudo, por gentileza, não ativem os microfones a partir de agora, tá? Vou disponibilizar um segundo momento para tirar dúvidas, mas não é agora. A tela já está sendo compartilhada com todos. Estou voltando para o slide. Continuando. Então, a gente vai falar agora sobre outros determinantes, né? Então, para situar vocês aí, se tinha alguém que estava com sono, a gente estava falando dos fatores que influenciam no estado nutricional durante a velhice. Então, a gente tem esses 4 fatores, detalhamos todos eles, e a gente vai entrar agora em outros determinantes, certo? Então, a gente vai ter o quê? Problemas de mastigação, isso por conta de alterações nas gengivas e nos dentes, e próteses mal ajustadas, isso daqui eu já falei para vocês, né? O quanto é importante a questão dessa prótese dentária estar bem higienizada, estar ajustada, certo? Justamente para que não haja esse acúmulo de alimento em locais inadequados, né? Para que não tenha a questão do mau hálito, nem a proliferação bacteriana, e assim a gente possa preservar uma boa saúde oral, tá certo? Bucal. Problemas de deglutição. Produção insuficiente da saliva é o principal motivo, porque naturalmente a gente vai produzindo menos saliva. Mas, por exemplo, se esse idoso tiver alguma doença crônica respiratória, como, por exemplo, a asma, né? Idosos que têm asma, eles naturalmente, tranquilamente, eles estão comendo aqui, do nada eles se engasgam. Isso é problema na deglutição. E é por conta de uma comorbidade que esse idoso já tem. E aí entra o trabalho multiprofissional, onde a fonoaudióloga vai estar fazendo de todo o possível para auxiliar nessa melhora da deglutição quando o idoso está se alimentando. E técnicas também dentro da alimentação ajudam, por exemplo, não oferecer alimentos muito líquidos, né? Porque alimentos líquidos a gente tem maior chance de se engasgar. Então, alimentos mais pastosos, mais densos, né? Mais machucados, são mais interessantes para esse tipo de paciente. A gente também tem uma perda, né, da capacidade sensorial, quando a gente fala de funções fisiológicas como o paladar, a visão e o olfato.
E esses 3 sentidos, gente, eles são diretamente ligados ao ato de alimentar-se. Por quê? Porque o que faz você se sentir atraído por uma comida, vocês todos devem concordar comigo, que primeiro é a aparência dessa comida, né, se vai estar visualmente bonita. Segundo, o cheiro dessa comida, né, se vai estar atrativa pelo cheiro. E a questão do sabor, que a gente consegue sentir através do nosso paladar. Então, imagina só, um idoso que já tem inapetência por natureza, falta de apetite, ele ainda tem o paladar comprometido, a visão comprometida e o olfato, não consegue nem sentir o cheiro do alimento direito, não consegue enxergar muito bem os detalhes desse alimento e quando ele ingere o alimento, ele não consegue sentir o gosto. Imagina só, meu povo, como é complicada essa questão da alimentação, né? Então, sempre lembrem-se, muita paciência com pacientes nessa fase de vida, tá? E outras patologias também vão influenciar, como, por exemplo, anorexia, né? Infecções, hipertireoidismo, mas também o hipotireoidismo, porque a perda de peso, ela é muito prejudicial, porém o ganho de peso, ele é prejudicial da mesma forma, né? Então, vale ressaltar. A gastrite, tá? Qualquer distúrbio no trato gastrointestinal, refluxo, má digestão, e também intolerâncias alimentares ou alergias, tá certo? Tudo isso vai agravando cada vez mais o estado nutricional do idoso. A desidratação é muito comum na pessoa idosa, tá? Por quê? Porque tem uma diminuição na percepção da sede. O idoso, ele pode passar o dia todinho sem beber água e ele ainda assim não vai sentir sede, mas evidentemente ele vai estar no estado de desidratação, tá? E isso também é fisiológico. A gente também, naturalmente, tem uma perda maior, né? Aliás, tem um aumento da perda de líquidos, ou seja, eles têm uma diurese aumentada. Devido a quê? Às vezes a infecção, mas também às vezes a diuréticos. Vocês lembram que eu falei para vocês que os idosos eles tomam bastante medicamentos devido às suas comorbidades? Então, esses medicamentos, a maioria deles, que são usados para antihipertensivos, principalmente esses, e também corticoides, eles têm como efeito adverso aumento da diurese, ou seja, vai estar aí tirando toda e qualquer retenção de líquido que esse idoso venha a ter. Poxa, mas se essa pessoa já está desidratada, não está nem bebendo água direito e ainda está tomando medicamentos que vão aumentar a diurese, e aí, o que a gente faz? A gente tem que ter total atenção em cima disso. Sempre estar lembrando a esse paciente que ele esteja ingerindo água, a importância da água, alimentos líquidos, como sucos, o consumo de frutas que sejam mais ricas em água, como o próprio mamão, né, o melão, a melancia, enfim, tudo isso. Alterações gastrointestinais, aqui também, só para enfatizar a importância da adequação da microbiota intestinal, né? Então, a gente sabe, a gente já falou sobre isso várias vezes em sala de aula, que dentro do nosso intestino existe uma coisa chamada microbiota intestinal, que ela é natural, são bactérias que ficam aglomeradas entre as microvilosidades da parede intestinal, ou seja, muito, muito, muito na membrana do intestino. Só que essas bactérias, elas são boas, bactérias para a nossa saúde, que auxiliam aí em todo o nosso funcionamento do trato gastrointestinal. E não só nisso, elas também estão diretamente ligadas à nossa imunidade, tá, gente? A título de curiosidade para vocês, a nossa microbiota intestinal, quando ela está saudável e adequada, ela é responsável pelo treinamento das nossas células de defesa, tá? Então, só um parênteses aqui da nossa aula. Principalmente agora, durante essa época, né, de pandemia, onde a contaminação do coronavírus está cada vez mais alta, principalmente aqui na nossa cidade,
é muito importante vocês se atentarem para a imunidade de vocês. Existem várias técnicas que eu já ensinei para vocês, shots, como se alimentar, a questão da hidratação, no mínimo 3 litros de água por dia, a prática de atividade física, tudo isso vai estar diretamente ligado à sua imunidade. Né? Não existe um medicamento que vai fazer você simplesmente aumentar a sua imunidade. Né? Essa imunidade boa se dá através desses outros fatores que eu mencionei, mas principalmente a saúde do nosso intestino. Então, se você puder cuidar da saúde do seu intestino, se alimentando, né, de mais frutas, mais vegetais, alimentos mais naturais possíveis, retira aí os industrializados, tenta consumir mais fibras, que pode ser aveia, pode ser chia, né, para, enfim, tá dando aí essa atenção maior ao seu intestino e fazendo um carinhozinho na sua microbiota intestinal, para que suas células de defesa possam ter um bom treinamento e possam atuar de forma eficaz, caso você venha a se contaminar com qualquer tipo de patógeno, não só ao vírus aí da pandemia. Tá certo? Voltando aqui para a questão da motilidade intestinal, naturalmente, no idoso, essa motilidade intestinal vai estar diminuída, ele vai ter a menor ingestão de líquidos e o menor consumo de fibras. Esse conjuntinho aqui, ó, desse segundo pontinho aqui, é a fórmula perfeita para a constipação. Ou seja, baixa motilidade intestinal, quase não bebe água, então como é que vai formar as fezes, se não tem água suficiente? Além disso, baixo consumo de fibras, então as fezes ficam cada vez mais ressecadas, gerando uma constipação crônica. Então, vai ser super normal. Você está com um paciente idoso no seu leito, por exemplo, e você vai ver que na prescrição médica dele sempre vai ter presente ali um laxante. Muitos idosos são dependentes de laxante, tá, galera? Porque se não usar, eles não conseguem fazer cocô. E também tem a flatulência, né, que é um sintoma completamente advindo desse desequilíbrio do trato gastrointestinal. E também vale lembrar que a gente tem os dois extremos, né? A gente tem os dois lados da moeda. O desequilíbrio da microbiota intestinal, comumente, né, na maioria dos idosos e das pessoas em geral, ele tende para o lado da constipação. Então, a pessoa fica cada vez mais constipada. Mas existem as exceções, aquelas pessoas que, ao invés de ficarem constipadas, elas vão para o outro lado da moeda, para o outro extremo desse desequilíbrio, que é a diarreia. E esses casos eu ainda considero que são piores, porque uma pessoa que já não está hidratada, né, já está em uma desidratação ali preocupante, não está em um estado nutricional adequado e ainda vai ter diarreia, ela com certeza vai agravar os quadros em que ela se encontra, das outras doenças, certo? Então, por isso é muito importante a saúde do trato gastrointestinal, com a própria alimentação natural e até mesmo, às vezes, com o uso de probióticos, certo? E aí eu já expliquei para vocês durante as nossas aulas e vou mencionar aqui novamente. Os probióticos são fórmulas que já vem com as cepas dessas bactérias que a gente precisa que estejam em uma proliferação adequada no nosso intestino. Então, esse vem numa formazinha de sachê ou de comprimido. Você compra facilmente em qualquer farmácia e você ingere esse probiótico, essas cepas de bactérias. Assim, você vai garantir que elas vão estar dentro do seu organismo e vão se proliferar em uma forma adequada, tá? Esse tratamento com probióticos, ele geralmente é feito de 2 a 3 meses, e depois é interrompido. E a gente vai modulando essa microbiota intestinal através da alimentação natural, porque a gente encontra nos alimentos naturais, por exemplo, o iogurte, né? Ele é uma fonte riquíssima aí de lactobacilos, que é uma das cepas das bactérias que a gente necessita na nossa microbiota intestinal. Ao todo, são 8 cepas, 8 bactérias diferentes, se eu não me engano, tá? E aí é importante que vocês lembrem de todos esses detalhes. E também patologias mentais, isso daqui eu já falei inicialmente, né, o porquê que agrava tanto esse estado nutricional do idoso. Outros determinantes, como o tabagismo, né, e o alcoolismo, eles vão estar diretamente aí trazendo prejuízos, principalmente nessa fase da vida. Quando a pessoa ela leva uma vida inteira
né, de consumo desses produtos, ela vai estar durante uma vida inteira acometendo órgãos vitais. No caso do tabagismo, está diretamente relacionado ao pulmão. No caso do alcoolismo, né, o álcool, meu povo, ele é tóxico para o nosso corpo, né, quando ele é metabolizado lá no nosso fígado. Então, danos hepáticos vão acontecendo durante a vida inteira. E se a pessoa não parar com esse consumo a tempo, né, pode aí pagar caro quando chegar na velhice, porque vai ter mau funcionamento desses órgãos que são vitais. E aí, no caso do tabagismo, né, pode diminuir ainda mais o apetite, conduzindo, assim, para uma desnutrição, muitas vezes uma desnutrição bem grave, vai agravar as outras patologias, as outras comorbidades, como eu já falei para vocês. E se vocês bem lembrarem, nas nossas aulas de doenças crônicas, em todas as doenças eu mencionei que os fatores de risco poderiam ser por tabagismo e alcoolismo, né? Vocês devem lembrar disso. E a gente, além disso, também tem o prejuízo cognitivo, né? Que essas substâncias químicas proporcionam para o nosso organismo, a produção de muitos radicais livres, intoxicação do nosso corpo, né? São substâncias que são cancerígenas, enfim. E também, uma coisa muito importante a gente falar aqui é sobre os medicamentos, que vão influenciar também no estado de saúde do estado nutricional do idoso. Aqui, gente, se alguém tiver disperso agora, eu peço que volte a atenção aqui para mim, tá? Porque esse pontinho dos medicamentos, ele é muito importante. Quando eu falo que ele é muito importante, é porque eu realmente preciso que vocês aprendam, tá certo? Principalmente esse pontinho aqui. Tá? Então, vamos todo mundo dar atenção aqui para a minha voz e me escutar. Traz o pensamento para cá agora, não fica voando, tá? Tenta se concentrar, a gente já está bem pertinho do final, mas eu preciso da atenção de vocês. Então, vamos lá. Em relação aos medicamentos, qual que é aí o problema? A polimedicação. Lembra da mocheiazinha que eu falei para vocês, que é o jeito que eles falam? Uma mãozinha cheia de remédio, tudo misturado? Pronto. Aqui, vocês vão lembrar que eu já falei na sala de aula também sobre a interação desses fármacos, né? Às vezes, a interação acontece de fármaco com fármaco, ou então de fármaco com alimento, nutriente, né? E essas interações, elas podem alterar, né, na atividade tanto do nutriente como do fármaco. E essa interação pode ser tanto boa como ruim. Então, daí a importância que a gente tenha essa sensibilidade, esse entendimento. Um exemplo muito claro que acontece comumente é o seguinte: naturalmente, quando a gente está na fase idosa, a gente tem uma menor absorção do ferro, de todos os micronutrientes, mas do ferro acontece muito. E aí a gente acaba apresentando quadros de anemia, tá? E aí, o médico foi lá e prescreveu o Noripurum para esse idoso. O Noripurum é um suplemento de ferro, tá bom? Só que esse mesmo idoso, ele também tem um acometimento da estrutura óssea dele. Então, ele está com o início de osteoporose. E, para isso, o médico também prescreveu a suplementação de cálcio, que é comumente encontrado na forma do Oscal, é o mais prescrito aí entre os médicos. Então, são 2 suplementos de 2 minerais diferentes, o ferro e o cálcio, que o mesmo paciente vai ter que ingerir. E a prescrição foi o seguinte, posologia. Vai tomar um comprimido de cada de 12 em 12 horas. Foi essa a prescrição. Poxa, se eu tenho que tomar 2 medicamentos diferentes, mas eles estão com a mesma prescrição, a mesma posologia, eu vou tomar junto, porque vai ser mais fácil, né, não? É bom que eu não esqueça, não vai ter nem perigo de eu esquecer nem de um nem do outro, porque eu já sei que eu tenho que tomar os 2 na mesma hora. Esse é o pensamento, é o primeiro pensamento que a gente tem, né? Só que se você fizer isso, você vai estar anulando o efeito dos 2 medicamentos. Mas por quê, Ramiro? Por conta de uma simples questão. Tanto o ferro como o cálcio, especificamente esses 2 nutrientes, eles vão competir pelo mesmo sítio de absorção lá na membrana celular.
Então, no mesmo buraquinho onde o ferro entra dentro da célula, é o mesmo buraquinho que o cálcio precisa entrar. E quando eles dois são administrados juntos, eles vão ficar competindo pelo sítio de absorção e não vai absorver nenhum nem o outro. Agora, vocês conseguem visualizar melhor essa questão da interação entre os fármacos? Pois bem, da mesma forma que a gente tem para o lado negativo, a gente tem para o lado positivo. Por exemplo, essa mesma paciente, ainda que toma o Noripurum e o Oscal, a gente, como é que a gente pode modular isso? É só separar os horários, dar um intervalo de 2 horas entre um medicamento e outro, certo? Pronto, a gente já inicia dessa forma. E como é que a gente pode fazer para melhorar a absorção? Né? A gente vai ver mais à frente alguns quadrinhos que vocês vão poder visualizar isso melhor, de uma forma mais didática. Eu estou falando assim, jogando para vocês, porque isso já está na minha mente. Vocês entendam que é para que fique mais didático, vocês consigam entender melhor, mas não é obrigatório vocês saberem essas interações específicas, tá? O que eu estou explicando é sobre a interação dessa polimedicação. E eu estou explicando isso com exemplos, tá? Então, não se assustem, só prestem atenção. Então, qual é o outro lado da moeda? Qual é a parte boa? Como a gente pode melhorar a biodisponibilidade desses nutrientes? Nesse caso, tem algum método? Você começa separando os horários, tomando em horários diferentes. Tem algum nutriente que pode aumentar essa biodisponibilidade? Tem, para os dois. No caso do ferro, o nutriente que vai aumentar a biodisponibilidade dele é a vitamina C. Então, se de repente, na mesma hora que ele está tomando ali o Noripurum, que é o suplemento de ferro, eu posso dar tranquilamente um copinho de suco de laranja, de acerola, alguma fruta cítrica que seja rica em vitamina C. Eu vou garantir que o aumento da biodisponibilidade do ferro vai acontecer e ele vai ser absorvido de uma forma bem melhor, certo? No caso do cálcio, o que eu posso fazer? O cálcio, ele tem uma biodisponibilidade aumentada na presença da vitamina D, né? Então, se de repente eu entender que essa prescrição, ela já pode vir acoplada, tanto o cálcio já vem suplementado com a vitamina D, e esses dois nutrientes juntos, eles vão ter uma ação bem mais eficaz. Antigamente, não era prescrito dessa forma, né? A pessoa tomava vitamina D por fora, às vezes não tomava. Só que atualmente, como a maioria das pessoas tem a vitamina D baixa, né, carente no organismo, é amplamente comercializada atualmente a vitamina D, você encontra em todo lugar. A maioria das pessoas suplementam a vitamina D. E ela está diretamente ligada na absorção ali no processo metabólico do cálcio. Então, é outra técnica que a gente pode estar utilizando com esse idoso que pode estar melhorando essa interação entre os fármacos, entre os nutrientes, tá certo? Isso vai estar diretamente relacionado aos processos de digestão, de absorção, de metabolismo, até a excreção desses nutrientes, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se restou alguma dúvida, vai colocando lá no chat, que já eu vou dar uma olhada, tá bom? Permaneçam de microfones desativados. E aí a gente entra aqui em duas definições, né? Sobre a má nutrição na terceira idade. A gente tem que ela pode ser uma consequência tanto do excesso, do déficit ou mesmo do desequilíbrio de nutrientes e energia, que vai agravar aí o estado nutricional das pessoas idosas, né? Então, isso aqui é só, em uma frase, o resumo da nossa aula. E a outra frase, a gente tem que o quê? Que essa má nutrição vai contribuir significativamente com o aumento da mortalidade, além de agravar o prognóstico de doenças agudas e o aumento da hospitalização. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que pacientes que têm predisposição de desenvolver comorbidades, predisposição genética, por exemplo, se ele entrar na terceira idade e estiver malnutrido, ele vai desenvolver muito mais rapidamente essas comorbidades, ou seja, a gente agrava ainda mais o prognóstico de doenças agudas. Isso leva ao aumento da mortalidade, porque imagina só, um idoso que já está completamente com o estado de saúde acometido,
devido ao aumento da necessidade da própria hospitalização, e quando o idoso está inserido em um ambiente hospitalar, né, lembrando aí que a imunidade dele naturalmente já vai estar baixa, ele vai entrar em contato com diversos outros tipos de patógenos, de bactérias, de vírus, e aumenta ainda mais as chances de ele só piorar, né? Então, dessa forma, a gente tem um elevado índice de mortalidade de pessoas idosas que estão com estado nutricional desadequados, estão mal nutridos, certo? É importante que vocês entendam isso. Com a turma da manhã, surgiu uma dúvida que foi bem interessante, e eu decidi falar aqui com vocês. A aluna me perguntou se, então, o que era melhor, né? Se o idoso, ele precisa de tanta atenção, assim, ele precisa de tanta humanização, assim, da equipe multi dele, o que era melhor, se o idoso ele não tinha que ficar em casa, ou se era melhor ele ir para centros de convívio que é só para idosos, ou se a hospitalização seria melhor. E aí eu expliquei, assim como eu vou explicar para vocês, porque pode ser dúvida de algum de vocês. Hospitalização, gente, sempre vai ser a última opção. O nosso trabalho enquanto equipe de saúde, profissional de saúde, sempre vai ser recuperar o estado nutricional dessa pessoa e tirar ela de dentro do hospital, seja qual for a idade, né, a fase de vida. Porém, na terceira idade, isso é bem mais crítico. A gente tem que tentar tirar esse idoso a qualquer custo, assim, de dentro do ambiente hospitalar, fazer com que ele se recupere e melhore o mais rápido possível para poder receber a alta, devido aos perigos que eu já mencionei anteriormente, né, por conta da baixa imunidade, enfim. Mas, em relação ao estar em casa ou em centros de convívio, o meu posicionamento é que esse idoso ele precisa estar onde ele vai ser melhor cuidado, melhor amparado, onde ele vai ter mais atenção. Consequentemente, isso vai interferir na forma como ele mesmo vai se sentir, né? Imagina só, você está em um ambiente que as pessoas não lhe dão atenção, não cuidam de você, não estão nem aí, né, para sua alimentação, você come qualquer coisa, em qualquer horário, os seus medicamentos você que tem que dar conta sozinho, e tenta se colocar no lugar de um idoso, levando em consideração todos esses agravantes que a gente veio pontuando um por um durante toda a nossa conversa. Né? É muito ruim, gente, é muito complicado. Isso gera ainda mais o aumento do agravamento mesmo das comorbidades dele, principalmente as mentais, né? Vai cada vez ficando mais triste, mais depressivo, porque isso acaba mesmo, né, com a pessoa, principalmente o idoso. E aí, nesses casos onde não existe essa atenção, onde o idoso realmente fica sem cuidados, é interessante, sim, uma intervenção maior em um centro de convívio, onde ele possa se recuperar, né, onde ele possa estar próximo de pessoas que vão ser mais atentas, mais humanas, e vão poder cuidar dele ali como um todo, né? E esse é o meu posicionamento, acredito que é o mais coerente, mas a hospitalização é o último dos casos. Só se for urgência ou emergência, ele realmente precisar ficar internado, mas a gente vai estar trabalhando 24 horas para fazer com que esse idoso receba a alta. Nessa imagem, vocês podem ver que a gente tem dois idosos, né? Nessa primeira foto, do canto superior esquerdo, a gente tem o idoso que a gente consegue ver toda a arcada óssea dele, ou seja, ele está malnutrido, está em um estado de desnutrição. Se a gente fosse fazer um exame físico nele, só para vocês imaginarem, né? A gente viria aqui na pálpebra dele, na região inferior, né, aqui do olho, e puxaria para a gente dar uma olhada na mucosa ocular. Quando a gente determina que está hipocrômica, né, mais amarelada, mais esbranquiçada, é um forte indício de anemia. Pode estar normocrômica quando ela está mais vascularizada, mais avermelhada, mas também tem os casos que elas estão muito, muito vermelhas, e aí já é sintomas de outros tipos de doenças, certo? Se a gente vier aqui na mãozinha desse idoso e eu pinçar a pele dele, como se eu estivesse dando um beliscãozinho na pele, provavelmente essa pele ia subir, mas ela não ia descer,
ela ia ficar ali engelhada. Por conta de quê? Por conta da desidratação, né? A gente perde mesmo a capacidade de elasticidade, o turgor da pele. Então, é um exame físico que vocês poderiam estar detectando a desnutrição desse idoso. Se a gente viesse aqui nas unhas dele, né, e visualizasse alguns pontos mais esbranquiçados, ou mesmo elas descamando, né, ou até mesmo descascando na parte dos dedos, na ponta dos dedos ou na palma da mão, são fortes indícios de problemas, disfunções hepáticas, né, quando o nosso fígado, ele está respondendo de alguma forma. E aí, é importantíssima a investigação mais a fundo. Atenção de novo aqui, galera. Esses exames físicos que eu estou falando para vocês, que geralmente a gente faz quando a gente visita um paciente no leito, né, enfim. Esses exames físicos, a gente não pode fechar um diagnóstico com eles, certo? Se eu baixar aqui o olho desse senhor, desse idoso, e a mucosa ocular dele pode estar branca como um todo, eu não posso dizer para ele que ele tem anemia. Eu vou solicitar, junto à equipe médica, a requisição de exames bioquímicos, onde eu vou poder avaliar todos os marcadores, né, de ferro, de ferritina, hemoglobina, toda a questão do hemograma desse idoso, e aí, em cima disso, é que eu vou poder diagnosticar se ele está com anemia, em que grau de anemia ele se encontra, tá certo? E da mesma forma para qualquer outro tipo de exame físico, a gente nunca pode fechar diagnóstico. Eles são a porta de entrada para a necessidade de outros tipos de exames, geralmente os mais invasivos, né? Como o exame de sangue, enfim. E é isso. Vamos lá. Gente, atenção, eu vou tirar aqui do slide, vou lá no chat para verificar se tem alguma dúvida do nosso assunto, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, a hora é agora. Tem gente que não está conseguindo ver minha aula. Já deu certo aí? De qualquer forma, está sendo gravada, tá certo? Vocês vão ter acesso a toda a aula depois. Esse tratamento de probióticos pode ser por automedicação ou precisa recomendação médica, mesmo que eu perceba que preciso deles. Bom, eu vou enfatizar, enquanto profissional da saúde, que a gente não deve se automedicar em nenhuma situação. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao uso de probióticos, alguma coisa assim, você acha que existe essa necessidade, não faça isso sem a recomendação de um profissional, até mesmo para você saber qual você pode usar, né, qual é melhor para você, melhor custo-benefício, enfim, tudo isso, tá? Então, pergunta mesmo ao nutricionista, a um médico, que eles vão saber te indicar precisamente, mas não se automedique. Agora sim, como responderam aqui para você. Acho que sim, pois existe probióticos em algumas frutas e iogurte e não necessariamente em medicamentos, se não estou enganada. Exatamente. A gente tem as fontes dos probióticos naturais, né? Então, se você aumentar, por exemplo, a ingestão de iogurte, você vai estar aumentando a ingestão da cepa de uma bactéria específica, que é o lactobacillus, tá? Mas a diferença desse tipo de probiótico natural para os probióticos industrializados é que nos industrializados a gente recebe todas as cepas das bactérias que a gente precisa. No iogurte tem apenas uma, né? Então, se a pessoa estiver com um quadro mais agravado de disfunção da microbiota intestinal, o interessante é partir sim para o medicamento, né? Mas ele precisa da recomendação de um nutricionista, de um médico, tá certo? A modulação da nossa microbiota intestinal através da alimentação natural, ela vem quando a gente está com essa microbiota adequada, e a gente vai só fazer a manutenção, certo? Quando está desequilibrada, o mais interessante é você repor todas as cepas. Existem diversas legislações, diversas portarias que elas protegem os idosos, você pode denunciar casos de maus tratos, né? Tudo isso. Inclusive, eu tenho uns slides apenas disso. Depois eu vou dar uma procurada e disponibilizo para vocês também.
Tá aqui, a colega até respondeu aqui embaixo. Perfeito. Mais alguma dúvida, meus queridos? Aqui. A depressão é uma das doenças mentais que mais atinge os idosos. A depressão é uma das doenças mentais que mais atingiam, né? Houve um tempo em que a depressão, ela realmente foi um surto na nossa população. Atualmente, ela perdeu só para a ansiedade, né? Porque a ansiedade realmente acomete a maioria das pessoas. Mesmo em se for um grau mais baixo ou grau mais alto, a ansiedade é um distúrbio aí que precisa, né, de uma atenção maior. Porém, nos idosos, sim, a maioria deles apresentam sintomas de depressão. Muitos deles são mais leves, né, em um grau mais leve, mas existe também aqueles que vão cada vez mais piorando o quadro. Só que isso não é uma regra, tá certo? Isso são casos que devido a estudos que são feitos em cima dessa população de idosos, e existe essa presença desse sintoma. Professora, tem alguma doença que afeta mais os idosos? Pronto, então vamos aqui. Para falar a verdade, não é que uma doença ou outra vai afetar mais os idosos. Qualquer comorbidade, qualquer doença nessa fase de vida vai ser mais prejudicial por conta de todos os processos que eu falei para vocês. A pessoa vai estar com a imunidade mais baixa, o metabolismo mais lento, certo? E tudo isso vai dificultar o processo de melhora, de cura, de recuperação, né? Consequentemente, levando mais rápido ao agravamento da doença, que pode levar à morte, né? Então, qualquer que seja a comorbidade na fase idosa, vai ser com certeza mais perigoso, tá bom? Mais alguma dúvida para a gente voltar para os slides? Já está bem pertinho de finalizar, tá, galera? Então, vamos lá, vamos voltar para os slides. A identificação dessa má nutrição vai ser fundamental na realização de um diagnóstico precoce, né? Isso em qualquer fase da vida, tá? Quanto mais cedo a gente diagnosticar alguma patologia, mais chances de intervir, controlar e reverter essa situação a gente vai ter, né? Acredito que todos vocês concordam com isso. E aí, gente, com o avanço dessa idade, a gente tem a diminuição desses mecanismos de ingestão, de digestão, absorção, transporte e excreção das substâncias e dos nutrientes, aqui é só um resumo, tá? As necessidades energéticas poderão diminuir devido ao decréscimo da atividade física e redução da massa muscular. Isso daqui é só para vocês entenderem e não se confundirem, tá bom? Porque, assim, o nosso GEB, né, que é o gasto energético basal, e também o gasto energético total, ele vai estar determinado de acordo também com a nossa composição corporal. Se a minha composição corporal ela é muito baseada percentualmente em gordura, as minhas necessidades energéticas elas vão ser menores, entendeu? Nesse caso, de uma composição mais baseada em gordura, consequentemente, ela vai ter um decréscimo de massa muscular, vocês concordam? Porque quanto mais gordura tem uma pessoa, menos massa magra ela tem. Então, as necessidades energéticas, elas vão diminuir naturalmente, porque a gente vai ter muita energia acumulada, estocada, né, lá no nosso tecido adiposo. Isso aí tudo eu já expliquei para vocês. Então, por que é perigoso isso acontecer na terceira idade? Porque a pessoa já quase não se alimenta direito, né? Tem todas aquelas comorbidades que eu expliquei para vocês, todos aqueles agravantes. E ainda mais se as necessidades energéticas desse idoso estiverem diminuídas, poxa, é mais complicado ainda, né? Porque como é que eu vou nutrir melhor esse idoso, recuperar ele através de uma alimentação adequada, se eu não tenho tanta margem de calorias, né, digamos assim, para trabalhar, porque ele não tem muita massa muscular, né? Então, é muito complicado. E as necessidades em micronutrientes, elas, geralmente, eu coloquei aqui, que elas podem se manter aumentadas, mas, geralmente, durante toda a velhice, né, durante toda a fase idosa, de acordo com as RDAs, que são as recomendações desses nutrientes, elas sempre estão aumentadas nessa fase da vida. Porque justamente a questão do metabolismo, que é mais lentificado, diminui aí a taxa de absorção desses nutrientes. Então, a gente oferta mais nutrientes para garantir que pelo menos uma parte ali vai estar sendo aproveitada e absorvida, tá certo? E aí, gente, eu relembro aqui para vocês
técnicas, né, estratégias que a gente utiliza na nutrição, que eu já, inclusive, mencionei em sala de aula e vou só relembrá-los, tá? Então, se eu preciso que esse idoso se alimente melhor, geralmente a melhor estratégia é você fracionar mais as refeições, diminuindo o volume delas, ou seja, ele vai comer mais vezes dentro de um dia, só que essas refeições que ele vai comer, elas vão estar menores, né, com um volume menor, né, para garantir que ele vai pelo menos comer tudo que tem ali mais vezes durante o dia. É diferente de eu ofertar poucas vezes dentro do dia e refeições muito grandes, porque o idoso não vai conseguir comer nem metade do que está sendo ofertado ali e vai ter que esperar o maior tempão até que seja oferecida uma nova refeição. Então, a principal estratégia é aumentar o fracionamento das refeições e diminuir o volume delas, tá certo? Mas também a gente precisa aumentar a densidade calórica dessas refeições, para garantir que o pouco que esse idoso vai comer vai estar sendo suficiente para nutri-lo. Como é que eu posso fazer isso sem aumentar o volume? Então, se for uma preparação doce, como uma vitamina, né? Então, eu tenho aqui um copinho de 200 ml de vitamina, tá? E eu não posso aumentar o volume, mas eu preciso aumentar os nutrientes que tem ali. Então, que tal as opções de suplemento em pó? Né? Então, são muito conhecidos, como o Sustap, o Sustagem, o Nutren Senior. São suplementos que são hipercalóricos, que são ricos em vitaminas e minerais. A gente pode estar acrescentando nesse tipo de preparação sem aumentar o volume, né? Então, o idoso vai estar tomando ali e o que ele tomar já vai estar ali suplementado. Mas no caso de não ter o suplemento em pó, poderia ser um óleo de coco, né? Uma preparação doce. E se for uma preparação salgada, como uma sopa, como eu posso aumentar a densidade calórica sem mexer no volume, para que o idoso nem sinta que tem mais nutrientes ali? Pode adicionar um azeite, ou também tem na indústria suplementos em pó, como proteínas, hipercalóricos, que são sem sabor. E aí você pode estar acrescentando também preparações salgadas, tá? Isso que eu estou mencionando é um conjunto de estratégias que a gente da nutrição, né, aplica mediante as necessidades desse idoso e em conjunto com toda a equipe multi, a gente consegue colocar em prática e aumentar a aceitabilidade dessa alimentação, né, para o idoso. E dessa forma a gente vai, aí sim, conseguir intervir, controlar e reverter qualquer que seja a situação de comorbidade que esse idoso esteja inserido, hospitalizado ou em casa, né? Mas a gente vai conseguir, dessa forma, reverter esses quadros, tá bom? E aqui, gente, não vou me estender muito. Eu coloquei 3 quadrinhos, ó, são 3 slides. Esses 3 slides eu coloquei aqui só para que vocês pudessem ver especificamente a atenção de todo mundo agora. Coloquei 3 quadros aqui nos slides, nos 3 últimos slides, 3 quadrinhos que vão estar didaticamente mostrando para vocês o que, primeiro, no primeiro quadrinho, a alteração na composição corporal ou da função fisiológica e o impacto dessas necessidades nutricionais, tá? Então, por exemplo, a diminuição da função da densidade óssea. Se o idoso tem uma diminuição da densidade óssea, onde é que eu vou modular na alimentação? Eu vou aumentar as necessidades, a ingestão de cálcio e vitamina D, que são os nutrientes necessários para melhorar a densidade óssea, certo? Enfim, aí tem aqui de vários outros sintomas e como modular nos nutrientes. E esses outros 2 quadrinhos, um é de vitaminas e o outro é dos principais minerais. A gente vai ver a consequência da carência, né, dessa vitamina ou desse mineral e as principais fontes nos alimentos dessas vitaminas ou desses minerais. Para que fique mais didático, para que vocês possam ver, visualizar assim de uma forma melhor que alimentos, quais as principais fontes alimentares desses nutrientes, ou mesmo o que a falta desses nutrientes específicos podem ocasionar no corpo de uma pessoa. E lembrando que a gente está falando da fase de vida idosa e que todos esses acometimentos vão gerar o agravamento de qualquer comorbidade que esse idoso já esteja apresentando, tá certo?
Obrigada, meus amores. A gente encerra os slides aqui, vou voltar lá para o nosso chat, a gente vai continuar tirando dúvidas, tá certo? Estou parando de partilhar a tela agora. E vou ligar minha câmera. Prontinho. Na condição de idoso, é sempre bom ter um suplemento polivitamínico e minerais, já que é de lei ter perda deles. Naturalmente, a gente vai ter essa suplementação na maioria dos idosos que tem um acompanhamento mais aprofundado, né? Porque não são todos. Mas geralmente a gente indica sim, nós nutricionistas. Só que a maioria deles não faz essa utilização. Por conta de quê? Por conta que eles já tomam muitos medicamentos para as outras doenças. Então, quanto mais a gente puder enxugar essa prescrição de medicamentos, melhor. Se eu conseguir adequar a alimentação dele em macro e micronutrientes, né, vitaminas e minerais, só com os alimentos in natura, os alimentos naturais, para que eu vou prescrever outro medicamento? Só para ser mais um, né? Mais um comprimido de suplementação. Então, se eu conseguir adequar só na alimentação e eu tiver certeza que aquele idoso vai ter acesso àqueles alimentos, vai conseguir consumir, né, fazendo todo esse acompanhamento, isso exclui a necessidade de a gente estar prescrevendo mais suplementos, mais medicamentos, tá certo? Aqui é falando um pouquinho da lei, mas eu não vou falar sobre isso agora. Quando o idoso é diabético, existe alguma chance de controlar só com a alimentação? Bom, são chances muito pequenas, só se for uma diabetes muito leve, tá? Geralmente, quem tem diabetes, principalmente na fase idosa, faz a utilização de medicamentos para controlar, mas não exclui a necessidade de ter uma alimentação mais balanceada, tá certo? Também até mesmo para que ele não fique tão dependente da medicação. Um paciente com câncer pode suplemento com esses nutrientes? Bom, são casos específicos, né? Um paciente com câncer não deixa de ser um paciente, não deixa de ser um ser humano, e ele vai sim ter as mesmas necessidades nutricionais, tá? Então, se tiver carência de nutrientes, a gente vai precisar suplementar, né? Mas a gente vai precisar analisar toda a interação desses fármacos, já que o paciente oncológico, ele geralmente está fazendo várias sessões de radioterapia, quimioterapia, né? E tudo isso interfere na metabolização de nutrientes e muitas vezes não adianta eu estar colocando nutrientes no corpo dessa pessoa se ela não vai estar conseguindo aproveitar. Muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente tenta ao máximo manejar esses micronutrientes só na alimentação in natura, tá? A gente parte para a prescrição do medicamento quando é estritamente necessário e quando a gente sabe que vai ser eficaz, porque senão é só jogar dinheiro fora, tá certo? E a nossa colega está dizendo que continua sem ver nada, mas a aula está sendo toda gravada, tá certo? Deve ser algum problema enfim, no seu aplicativo, na sua plataforma, já que a maioria está conseguindo ver tranquilamente, né? Então, a aula está toda gravada e você vai ter acesso, sim. A partir do momento que você solucionar aí, você vai conseguir ver tudo, tá bom? Gente, vocês têm mais alguma dúvida sobre a aula de saúde do idoso, para que eu possa encerrar a nossa gravação? Ou está tudo ok? Certo, então todo mundo aqui está me respondendo que está tudo tranquilo. Eu vou encerrar a gravação agora, mas não saiam da nossa reunião, que eu vou dar algumas informações sobre a nossa avaliação.